Com os braços abertos, Deus está te chamando para uma vida cheia de propósito. Não ignore esse sinal divino. Há momentos na vida em que algo profundo dentro de nós começa a se agitar. Não é apenas um pensamento passageiro, não é apenas um sentimento fugaz. É um peso na sua alma, um sussurro no seu espírito que se recusa a ser ignorado. Você acorda de manhã e ele está lá. Você passa pelo dia e ele persiste. Mesmo no silêncio, mesmo no barulho, você o sente. Deus está chamando você. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir o chamado de Deus. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Alguns de vocês têm sentido isso há semanas, meses, talvez até anos. É aquele empurrão constante no seu coração. Uma voz que diz que há algo mais. Você foi feito para algo maior. Você não pode ficar onde está. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte ele se torna. Você se distrai com o trabalho, entretenimento, as coisas deste mundo. Mas nada preenche o vazio. Nada silencia o chamado. E este é o primeiro e mais claro sinal de que Deus está chamando você. Uma agitação profunda e inabalável no seu coração. Ela não vem do homem, não vem da ambição ou do desejo pessoal. Ela vem do Espírito de Deus. E quando ele fala, quando ele coloca um chamado na sua vida, você não pode fugir dele. Você não pode ignorá-lo, porque a voz de Deus não se desvanece. Ela só fica mais alta. Alguns de vocês têm sentido esse chamado, mas estão hesitantes. Vocês estão esperando por clareza, por confirmação, por um sinal tão inegável que não possam questioná-lo. Mas escutem, Deus já está falando. Aquele peso na sua alma, aquela inquietação, aquele senso de que você não pode ficar onde está, esse é o sinal. Esse é Deus movendo-se na sua vida. Quando Deus começa a chamar você, Ele coloca um anseio no seu espírito que nada mais pode satisfazer. As coisas que antes o entusiasmavam começam a perder o sentido. As distrações que antes o consumiam de repente parecem vazias. Você começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a ter fome de algo real, algo eterno. Essa agitação não está aí por acidente. Não é aleatória. Não é apenas emoção. É um convite divino. E Deus está esperando pela sua resposta. Mas aqui está o que você deve entender. Deus não vai forçar você. Ele não vai arrastá-lo para a vontade dele. Ele vai chamar você. Ele vai agitar seu coração. Mas você deve ser aquele que responde. Você deve dar o passo. Você deve se render. E se você fizer isso, se você disser sim, então tudo muda. Essa agitação se transforma em direção. Esse anseio se transforma em propósito. O chamado de Deus não é apenas um convite, é o início de uma jornada que mudará sua vida para sempre. Então eu pergunto a você hoje, o que você fará com essa agitação no seu coração? Você vai ignorá-la? Você vai colocá-la de lado para outro dia? Ou você vai responder? Porque uma coisa é certa, Deus está chamando. A questão é, você vai ouvir? Há momentos na vida em que portas se abrem que você nunca esperava. Você não estava procurando por elas. Você não estava batendo. E, no entanto, lá estão elas. Uma oportunidade, uma conversa, um encontro divino que parece quase perfeito demais para ser coincidência. Você se pergunta, por que isso está acontecendo? Por que agora? Mas deixe-me dizer a você, este é um dos sinais mais claros de que Deus está chamando você. Quando Deus começa a se mover na sua vida, Ele não apenas agita seu coração, Ele prepara o caminho. Ele coloca as coisas em movimento muito antes de você perceber o que está acontecendo. Você pode pensar que está vivendo sua vida como de costume, mas nos bastidores, Deus está organizando circunstâncias, alinhando pessoas e orquestrando eventos para levá-lo ao seu chamado. Pense na sua vida. Quantas vezes
Você se encontrou em situações que não faziam sentido na época, apenas para perceber mais tarde que eram arranjos divinos? Você conheceu a pessoa certa na hora certa. Uma porta se abriu quando você menos esperava. Uma oportunidade surgiu que você nem pediu. Isso não foi sorte, isso não foi acaso, isso foi a mão de Deus. Se você sente Deus te chamando, comente amém e se inscreva. Fique até o fim. Tem uma revelação incrível esperando você. Alguns de vocês estão diante de uma porta aberta agora, mas estão hesitando. Têm medo de avançar porque não se sentem prontos. Estão questionando: será que isso é realmente de Deus? Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechá-la. E quando Ele é quem está liderando, você não precisa ter tudo planejado. Você só precisa confiar. Deus não chama aqueles que já estão preparados. Ele prepara aqueles que chama. Ele não espera até que você se sinta qualificado. Ele o qualifica enquanto você caminha em obediência. Se você continuar esperando até se sentir pronto, nunca se moverá. Mas se você avançar em fé, verá que Deus já foi à sua frente. E aqui está a questão. Você não precisa forçar. Se uma porta é de Deus, ela não exigirá manipulação. Você não terá que lutar, empurrar ou implorar. As portas certas se abrirão naturalmente no tempo dele, e quando isso acontecer, você saberá. Mas não perca isso. Só porque Deus abre uma porta, não significa que será fácil. Ainda haverá desafios. Ainda haverá momentos de dúvida. Mas a diferença é que quando Deus é quem está liderando, Ele lhe dá a força para atravessar o que estiver à frente. Alguns de vocês têm orado por um sinal e Deus está dizendo: olhe ao redor. As portas já estão se abrindo. As oportunidades já estão diante de você. Pare de esperar por um sinal maior. Avance em fé, porque quando Deus chama, Ele faz o caminho. A questão é: você passará pela porta? Quando Deus chama você, não espere que o caminho seja fácil. Na verdade, um dos sinais mais claros de que Ele está chamando você é que virão provações. Inesperadas, difíceis, às vezes esmagadoras. Você enfrentará resistência. Você encontrará contratempos. Você atravessará temporadas de luta que o farão questionar tudo. E nesses momentos, você pode se perguntar: se Deus está me chamando, por que isso está acontecendo? Mas ouça-me, provações não significam que você está no caminho errado. Muitas vezes, elas são a prova de que você está exatamente onde deveria estar. Deus nunca chama alguém sem prepará-lo. E essa preparação, frequentemente, vem por meio de desafios. Olhe para as vidas daqueles que Deus usou de maneiras poderosas. Nenhum deles teve uma jornada fácil. José foi traído e jogado na prisão antes de cumprir seu destino. Davi foi caçado antes de se tornar rei. Até Jesus enfrentou o deserto antes de começar seu ministério. Por quê? Porque as provações nos refinam. Elas removem nosso orgulho, nossa autossuficiência, nosso conforto, até que tudo o que resta é nossa confiança em Deus. Alguns de vocês estão enfrentando dificuldades agora e se perguntam se entenderam mal o chamado de Deus. Vocês pensaram que segui-lo significaria portas abertas, direção clara e sucesso imediato. Mas, em vez disso, enfrentaram oposição, dificuldades e momentos em que parece que tudo está desmoronando. Mas escutem, só porque o caminho é difícil, não significa que Deus não está guiando você. Às vezes, a luta é parte do processo. O inimigo não luta contra pessoas que não são uma ameaça. Ele ataca aqueles que estão entrando no propósito dado por Deus. Se você sentiu mais pressão, mais resistência, mais ataques espirituais desde que começou a seguir o chamado de Deus, é porque o inimigo vê o que Deus está fazendo em você.
Ele sabe que, se você entrar plenamente no seu chamado, vidas serão transformadas, fortalezas serão quebradas, e o reino das trevas sofrerá perdas. Mas aqui está a boa notícia. Se Deus chamou você, nada pode parar o plano dele. Nem dificuldades, nem oposição, nem mesmo suas próprias dúvidas. O que o inimigo planeja para o mal, Deus usará para o bem. O que parece um retrocesso é muitas vezes uma preparação para algo maior. As lutas que você enfrenta hoje estão moldando você para o futuro que ele preparou. Então não desista no meio da provação. Não deixe as dificuldades fazerem você questionar o chamado de Deus. Em vez disso, deixe que elas o levem mais fundo à presença dele. Porque quando você sair do outro lado, verá que cada provação tinha um propósito. Gostou do tema? Comente 2 e dê um like. Não saia antes do final, tem algo especial para você. Cada desafio o tornou mais forte. Cada dificuldade fazia parte da preparação de Deus. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e dirá: valeu a pena. Porque o chamado de Deus não é apenas sobre onde Ele está levando você. É sobre quem Ele está moldando você para ser ao longo do caminho. Permaneça firme. Confie no processo. Deus ainda não terminou com você. Quando Deus chama você, algo muda por dentro. Você começa a sentir uma fome que não existia antes, um anseio por algo mais profundo, algo real, algo santo. As coisas deste mundo, as distrações, os prazeres temporários que antes o satisfaziam de repente parecem vazios. Você se encontra desejando justiça, buscando verdade, ansiando por mais de Deus. Isso não é por acidente. É um sinal. Um sinal de que Deus está chamando você para mais perto, tirando você do comum para algo extraordinário. Ele está despertando o seu espírito, dando-lhe olhos para ver as coisas que realmente importam. Quando o chamado de Deus está na sua vida, Ele não o deixa ficar o mesmo. Ele começa a transformar seu coração. O que antes o entretia, agora o perturba. O que antes parecia normal, agora o entristece. As coisas que antes preenchiam seu tempo, agora parecem sem sentido. Alguns de vocês têm sentido isso ultimamente e nem entendem por quê. Vocês estão perdendo interesse em certas conversas, certas atividades, certos relacionamentos. Não é que você esteja se distanciando, é que Deus está mudando seu apetite. Ele está chamando você para algo mais elevado. Ele está afastando você do que é temporário e atraindo você para o que é eterno. E quanto mais você se rende a esse chamado, mais forte a fome cresce. Mas ouça-me, essa fome não é apenas um sentimento, é um convite. Um convite para buscá-lo como nunca antes, para abrir sua palavra, para passar tempo em oração, para buscar justiça. Não porque você tem que fazer isso, mas porque sua alma anseia por isso. E enquanto você responde, enquanto se aproxima dele, algo incrível acontece. Ele o preenche, ele o fortalece. Ele começa a revelar coisas que você nunca viu antes. Sua perspectiva muda, seu propósito fica mais claro. Quanto mais perto você chega de Deus, mais você percebe que nada mais se compara. Mas aqui está o perigo. Se você ignorar essa fome, ela desaparece. Se você a abafar com distrações, se a deixar de lado, eventualmente seu coração endurecerá e a voz de Deus parecerá distante. É por isso que você não pode esperar. Quando Deus chama, quando Ele desperta uma fome no seu espírito, responda. Porque essa fome não é só sobre você. É sobre seu chamado. É sobre as pessoas que Deus quer alcançar através de você. É sobre as vidas que serão transformadas quando você se render completamente. Então, não ignore o anseio por justiça. Não resista ao chamado para a santidade. Não é um fardo, é um sinal. Um sinal de que Deus está chamando você, separando você, preparando você para algo maior. E quando você diz sim,
Quando entra nesse chamado, descobrirá que nada neste mundo pode se comparar à alegria de caminhar na vontade dele. Antes de tudo, clique no sininho e comente "Quero mais". Assista até o fim para uma surpresa que vai tocar seu coração. Uma das maiores confirmações de que Deus está chamando você é que outros começam a perceber isso antes de você. Você ainda pode estar questionando, ainda inseguro, ainda se perguntando se realmente está ouvindo de Deus. Mas então alguém fala uma palavra que o faz parar. Eles veem algo em você. Eles reconhecem o que Deus está fazendo na sua vida. Eles confirmam o que você tem sentido no seu espírito. Isso não é coincidência. É assim que Deus trabalha. Ao longo da história, quando ele chamava alguém, muitas vezes enviava pessoas para confirmar isso. Quando Davi foi escolhido para ser rei, Samuel o ungiu, antes que ele se sentasse no trono. Quando Paulo foi chamado, Ananias foi enviado para impor as mãos sobre ele e afirmar sua missão. Deus fala através de outros, não porque ele precisa da ajuda deles, mas porque ele sabe que às vezes lutamos para acreditar no que ele está nos dizendo. Alguns de vocês tiveram pessoas dizendo: Deus vai usar você. Eu vejo algo diferente em você. Há um chamado na sua vida. E vocês descartaram isso. Pensaram que eles deviam estar enganados. Eu não vejo o que eles veem. Mas ouça-me. Quando pessoas que caminham com Deus reconhecem a mão dele na sua vida, não ignore isso. Não é bajulação. Não é aleatório. É um sinal. Mas deixe-me ser claro. Deus frequentemente usará pessoas inesperadas para confirmar seu chamado. Pode não ser quem você esperava. Pode nem ser pessoas próximas a você. Às vezes, Deus enviará alguém que você mal conhece, alguém que você menos espera para falar uma palavra na sua vida, e nesse momento, você saberá. Não são eles falando, é Deus. E aqui está outra coisa. Você não precisa buscar confirmação. Se Deus chamou você, Ele tornará isso claro. Ele enviará as vozes certas na hora certa para afirmar o que Ele já colocou no seu coração. Você não precisa pedir aprovação de todos ao seu redor. Você não precisa da validação do mundo. Quando Deus chama, Ele confirma. Mas aqui está o desafio. Quando as pessoas confirmam seu chamado, o que você fará? Você o abraçará? Você avançará? Ou você recuará com medo, esperando por outro sinal, outro momento de clareza? Porque em algum momento, a confirmação deve se transformar em ação. Deus não revela seu chamado apenas para que você o contemple. Então, se você ouviu a confirmação, se pessoas falaram vida sobre você, se elas viram o que Deus está fazendo em você, não ignore isso. Não deixe a dúvida roubar o que Deus já revelou. É hora de acreditar no que Ele falou. É hora de entrar no que Ele preparou. Porque quando Deus confirma seu chamado, Ele também está preparando você para caminhar nele. Quando Deus chama você, algo inesperado começa a acontecer. Seu espírito fica inquieto onde você está. O que antes parecia confortável, não o satisfaz mais. Os lugares, as rotinas, até as pessoas que antes pareciam definir sua vida, começam a parecer temporários. Não é que você não os ame, não é que você não os aprecie, mas no fundo, você sente que Deus está chamando você para algo mais. Essa inquietação não é apenas tédio, não é apenas uma fase passageira, é uma agitação divina, um desconforto santo. Você sente isso quando fica parado por muito tempo. Você sente isso quando tenta voltar às velhas rotinas, aos velhos hábitos, às velhas distrações. Nada disso parece o mesmo. Por quê? Porque quando Deus chama você, Ele não o deixa se acomodar onde você está. Ele está puxando você do familiar para o desconhecido, da complacência para o propósito. Alguns de vocês têm sentido isso ultimamente e não entendem por quê. Vocês continuam se perguntando:
Porque sinto que não pertenço mais aqui. Porque sinto que há algo mais, algo maior. Esse sentimento é a maneira de Deus dizer que sua temporada está mudando. Ele está preparando você para uma mudança. Ele está se preparando para movê-lo. Mas aqui está o perigo. Quando essa inquietação vem, você tem duas escolhas. Você pode ignorá-la, reprimi-la, tentar se forçar a ficar onde está, ou pode mergulhar nela, buscar a Deus e perguntar: Senhor, o que estás dizendo? Para onde estás me levando? Porque essa inquietação não é para frustrar você. Se este vídeo falar com você, deixe um like e comente: Deus me chama. Não pule o final. Tem algo que você precisa ver. É para posicionar você. É para prepará-lo para o que vem a seguir. Olhe para as Escrituras. Quando Deus chamou Abraão, ele não deu todos os detalhes. Ele simplesmente disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Quando ele chamou os discípulos, ele não explicou tudo de antemão. Ele simplesmente disse: siga-me. E é exatamente isso que ele está fazendo com você. Ele está chamando você para uma temporada de fé, uma temporada de confiar nele mesmo, quando você não tem todas as respostas. Mas ouça-me, essa inquietação não é um sinal para correr sem direção. Não é um sinal para se mover sem orientação. É um sinal para se aproximar de Deus como nunca antes, para buscá-lo em oração, para esperar pelo tempo dele. Porque quando ele chama, ele não apenas agita seu coração, ele também prepara o caminho. Então, não ignore a inquietação. Não a abafe com distrações. Mergulhe nela. Deixe que ela o leve aos seus joelhos. Porque o que você está sentindo não é apenas um desejo por mudança, é um chamado para entrar em algo maior. E se você ouvir, se confiar nele, ele o levará onde você sempre foi destinado a estar. Quando Deus chama você, um dos sinais mais fortes é que as coisas que costumavam tentá-lo começam a perder o controle sobre você. Os desejos que antes o dominavam, os pecados que antes o escravizavam, as distrações que antes consumiam seu tempo, de repente, não têm mais o mesmo poder. Não é que você se torne mais forte, é que Deus está atraindo você para mais perto. Ele está mudando seu coração, transformando seu apetite, quebrando correntes que você nem percebia que o prendiam. Alguns de vocês notaram isso? As coisas que vocês costumavam gostar agora parecem vazias. As conversas em que vocês costumavam se envolver agora parecem sem sentido. Os hábitos que antes pareciam inofensivos agora o convictam de uma maneira que nunca fizeram antes. E vocês podem estar se perguntando: o que está acontecendo comigo? Por que me sinto assim? Deixe-me dizer a vocês: esse é o poder do chamado de Deus. Ele está separando você. Ele está tirando você do mundo. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. É assim que Deus trabalha. Quando Ele chama você, Ele não apenas lhe dá um novo propósito. Ele lhe dá um novo coração. Ele remove os velhos desejos e os substitui por algo maior. Você começa a ter fome de pureza, de justiça, de santidade. Você se encontra querendo agradar a Deus mais do que quer agradar as pessoas. E as coisas que antes tinham controle sobre você começam a perder o domínio. Não porque você está lutando, mas porque a presença de Deus está fazendo uma obra profunda em você. Mas escutem, isso não é apenas sobre se afastar do pecado. É sobre estar preparado para onde Deus está levando você, porque há algumas coisas na sua vida que não podem ir com você para o seu chamado. Alguns hábitos, alguns relacionamentos, algumas mentalidades, eles precisam ser deixados para trás. E Deus, em sua misericórdia, está fazendo você percebê-los agora para que você possa estar livre quando chegar a hora de entrar no que Ele tem para você. Alguns de vocês estão sentindo esse puxão, mas ainda estão segurando. Vocês ainda
estão se apegando ao que Deus está tentando remover. E quanto mais vocês resistem, mais pesado o fardo se torna. Mas ouçam-me, vocês não precisam lutar essa batalha sozinhos. O mesmo Deus que está chamando você também está fortalecendo você. O mesmo Espírito que está convictando você também está capacitando você. Ele não está apenas mostrando o que precisa mudar. Ele está dando a vocês a graça para se afastar. Então não ignorem esse sinal. Não resistam ao que Deus está fazendo. Se Ele está afastando vocês de algo, é porque Ele tem algo melhor. Se Ele está quebrando correntes, é porque Ele quer vocês livres. Se Ele está removendo desejos, é porque Ele está criando espaço para algo maior. Solte. Renda-se. Entre na liberdade que Ele está oferecendo. Porque quando Deus chama você, Ele não apenas muda a sua direção, Ele muda você. E quando você abraça essa mudança, descobrirá que o que Ele tem para você é muito maior do que qualquer coisa que você pensou que precisava. Quando Deus chama você, outro sinal se torna inconfundível. Você começa a sentir uma urgência, um senso profundo de que o tempo é curto, de que o que você faz com sua vida realmente importa. É como um fogo queimando dentro de você. Uma voz no seu espírito dizendo: agora é a hora. Você não pode esperar mais. Essa urgência não é medo, não é ansiedade, não é pressão do mundo. É uma agitação santa do próprio Deus. Você começa a ver o mundo de forma diferente. Você percebe que as pessoas estão perdidas, que almas estão em jogo, que a vida não é apenas sobre viver para si mesmo, mas sobre cumprir o propósito que Deus colocou em você. Alguns de vocês têm sentido isso ultimamente. Vocês não conseguem explicar, mas algo em vocês sabe que foram feitos para mais. Vocês foram chamados para algo maior. E, no entanto, há uma batalha dentro de vocês. Parte de vocês está pronta para correr adiante, mas outra parte hesita. Vocês se perguntam se é realmente Deus ou se é apenas suas emoções. Mas deixe-me dizer a vocês, quando Deus coloca um peso no seu coração, não é por acaso. Essa urgência é um sinal de que Ele está chamando vocês para se moverem, para agirem, para entrarem no que Ele preparou para vocês. Mas aqui está o desafio. Muitas pessoas sentem a urgência, mas a ignoram. Elas continuam esperando por um momento melhor, um momento mais conveniente. Elas pensam: eu farei isso depois, quando estiver mais preparado, quando tiver tudo planejado. Mas ouçam-me. Obediência atrasada é desobediência. Quando Deus chama, a hora é agora. Não quando você se sentir pronto. Não quando tiver todas as respostas. Não quando fizer sentido para todos ao seu redor. A hora é agora. Pense em Noé. Deus lhe disse para construir a arca antes que a chuva começasse. Pense em Esther. Ela teve que avançar antes de saber como o rei responderia. Pense nos discípulos. Quando Jesus os chamou, eles não esperaram até que fosse conveniente. Eles deixaram tudo e o seguiram imediatamente. Esse mesmo chamado está na sua vida. Essa mesma urgência está queimando dentro de você. E se você ignorá-la, o inimigo tentará encher sua mente com desculpas. Ele tentará convencer você de que não há pressa, de que você pode esperar. Mas no fundo, você sabe que isso não é verdade. No fundo, você sabe que Deus está chamando você para sair, para se mover, para confiar completamente nele. Então, o que você está esperando? A hora é agora. O chamado é real. A urgência que você sente não é um acidente. É um chamado divino para despertar. E se você responder, se avançar, verá que Deus já foi à sua frente. As portas já estão se abrindo. O caminho já está preparado. Mas você tem que dar o primeiro passo. Porque quando Deus chama, Ele não chama você para esperar. Ele chama você para caminhar. E quando você caminha em obediência,
verá que o tempo que você achava que precisava nunca foi o problema. Porque com Deus, o tempo sempre é certo. Quando Deus chama você, Ele começa a abrir portas que ninguém pode fechar. Oportunidades surgem que você nunca poderia ter criado por conta própria. Você se encontra em lugares que nunca esperava, conhecendo pessoas que nunca planejou encontrar e entrando em situações que parecem quase perfeitas demais para serem coincidência. Mas não é coincidência. É orquestração divina. O chamado de Deus vem com sua provisão. Se Ele está levando você a algum lugar, Ele fará o caminho. Ele alinhará as conexões certas, os recursos certos e o tempo certo. Você não precisa forçar. Você não precisa manipular circunstâncias ou correr atrás de oportunidades. Quando é de Deus, a porta se abrirá naturalmente. Alguns de vocês viram isso acontecer em suas vidas. Vocês experimentaram momentos em que algo simplesmente se encaixou. Uma promoção inesperada, um convite para falar, um encontro divino que mudou tudo. E vocês sabiam, no fundo, que não foram vocês. Foi Deus. Mas aqui está o desafio. Quando a porta se abrir, você passará por ela? Muitas pessoas perdem seu chamado, não porque Deus não abriu a porta, mas porque tiveram medo de atravessá-la. Elas hesitaram, duvidaram, questionaram se estavam realmente prontas. Mas ouçam-me, Deus não abre portas apenas para você admirá-las. Ele as abre para você passar por elas. Mas aqui está o outro lado dessa verdade. Quando Deus abre portas, o inimigo tentará distraí-lo com portas falsas. Nem toda oportunidade é de Deus, nem toda porta aberta é para você. É por isso que você deve permanecer em oração, permanecer na palavra e permanecer sensível ao Espírito Santo. Porque quando Deus chama você, Ele o conduzirá às portas certas, mas você deve ter discernimento para reconhecê-las. E aqui está, como você sabe que é Deus, a porta não contradirá a sua palavra. Ela não o afastará dele. Ela não exigirá que você comprometa sua fé ou sua integridade. As portas de Deus levam ao propósito, não à destruição. Elas trazem paz, não confusão. Elas exigem fé, mas não levam ao arrependimento. Então, se você sente Deus chamando você, se você o vê abrindo portas, não hesite. Não questione o que Ele já confirmou. Caminhe adiante em fé, porque as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. E quando você entrar no chamado dele, verá que cada porta aberta fazia parte do seu plano perfeito desde o início. Quando Deus chama você, você enfrentará a oposição. O inimigo não ficará parado assistindo enquanto você entra no seu propósito. Ele lutará contra você. Ele tentará desencorajá-lo, distraí-lo e fazer você duvidar do que Deus falou. No momento em que você decide seguir o chamado de Deus, a resistência vem. Alguns de vocês já experimentaram isso. Vocês decidiram caminhar em obediência e, de repente, as coisas ficaram mais difíceis. As pessoas que vocês achavam que os apoiariam começaram a questioná-los. Lutas inesperadas surgiram, tentações aumentaram, medo e dúvida se infiltraram. E vocês começaram a se perguntar: se este é realmente o chamado de Deus, por que estou enfrentando tanta resistência? Deixe-me dizer por quê. Porque o inimigo ataca o que ele teme. Ele não luta contra pessoas que não estão fazendo nada. Ele luta contra aqueles que são uma ameaça ao reino dele. O próprio fato de você estar enfrentando oposição é prova de que a mão de Deus está sobre você. Se você não fosse chamado, o inimigo não se importaria. Mas porque você é chamado, ele tentará pará-lo antes mesmo de você começar. Olhe para as Escrituras. Toda pessoa que Deus chamou enfrentou oposição. José foi jogado em uma cisterna antes de chegar ao palácio. Moisés teve que enfrentar o faraó antes de liderar os israelitas
para a liberdade. Davi teve que enfrentar Golias antes de sentar no trono. Até Jesus foi tentado no deserto antes de iniciar seu ministério. O chamado sempre vem com uma batalha, mas ouçam-me, a batalha não é para quebrá-los, é para prepará-los. Deus está usando a oposição para fortalecer sua fé, refinar seu caráter, ensinar vocês a confiar completamente nele. E se vocês permanecerem firmes, se recusarem a ser abalados, verão que o inimigo planejou para o mal, Deus transformará em bem. Então não deixem a resistência fazer vocês duvidarem. Não deixem a batalha fazer vocês desistirem. Os ataques, as lutas, os contratempos, todos eles são sinais de que vocês estão caminhando no seu chamado, e o inimigo sabe que não pode pará-los a menos que vocês se parem. Permaneçam firmes, continuem orando, continuem avançando, porque a oposição não é um sinal de que vocês estão indo pelo caminho errado. É uma confirmação de que vocês estão exatamente onde Deus quer que estejam. E se vocês perseverarem, se mantiverem os olhos nele, nada, nenhum ataque, nenhuma dúvida, nenhum medo pode parar o que Deus já ordenou para suas vidas. Quando Deus chama você, não é apenas um convite, é uma ordem. Não é uma sugestão, é uma missão divina, colocada na sua vida antes mesmo de você nascer. Os sinais estão aí. Você sentiu a agitação no seu coração. Você viu a confirmação, você lutou com a inquietação, você sentiu a urgência, e agora a escolha é sua. Deus não está chamando você para uma vida de conforto. Ele está chamando você para uma vida de propósito. Ele não está pedindo para você ficar onde é seguro. Ele está pedindo para você sair em fé. Porque isso não é sobre você. Isso é sobre o reino dele. Isso é sobre as almas que precisam ouvir a verdade. Isso é sobre as vidas que serão transformadas através da sua obediência. Mas ouçam-me, obediência atrasada é desobediência. Cada desculpa, cada hesitação, cada momento que você espera é um momento perdido. Deus está chamando agora. E se Ele está chamando, Ele o equipará. Se Ele está liderando, Ele proverá. Se Ele está enviando, Ele irá à sua frente. As portas já estão se abrindo. O caminho já está preparado. Mas você tem que sair. Alguns de vocês têm esperado por outro sinal, outra confirmação, outro momento de clareza. Mas o que mais vocês precisam? Deus já falou. A única coisa que resta é vocês responderem. Então, o que vocês farão? Vocês recuarão com medo? Vocês esperarão por um momento perfeito que nunca virá? Ou vocês se levantarão, avançarão e dirão: aqui estou, Senhor. Envia-me. Porque quando você diz sim a Deus, quando você se rende ao chamado dele, verá que tudo o que você estava esperando pela sua obediência. O poder está no seu sim. O avanço está na sua obediência. E se você confiar nele, se entrar no chamado dele, você caminhará em um propósito maior do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. O chamado veio. A escolha é agora. O que você fará? Deus nunca quis que você carregasse os fardos da vida sozinho. No entanto, muitos acordam todas as manhãs com um peso pressionando seus corações. Fardos de incerteza, medo do desconhecido, lutas que parecem não ter fim. Eles caminham pela vida acreditando que devem lutar cada batalha, resolver cada problema e encontrar cada resposta por sua própria força. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Desde o início, Ele o criou para depender dele. Ele não é uma força distante, observando dos céus, esperando para ver como você lida com seus problemas. Não, Ele é um pai amoroso, de braços abertos, pronto para assumir o que você nunca foi destinado a carregar. Ele sempre desejou que seus filhos caminhassem em paz, não em constante preocupação. Quando o mundo lhe diz para ser forte,
para confiar em sua própria sabedoria, Deus diz, em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele o convida a trocar suas ansiedades pela paz dele. Ele não está pedindo para você ignorar seus problemas. Ele está pedindo para você colocá-los em suas mãos, porque suas mãos são mais fortes que as suas. Sua sabedoria é maior que a sua. Seu poder alcança além do que você pode ver. Veja, o peso que você carrega nunca foi seu para suportar. É por isso que seu coração se cansa. É por isso que seu espírito se sente drenado. Você foi criado para se apoiar nele. E no momento em que você se rende, no momento em que para de tentar segurar tudo sozinho, é o momento em que a paz dele inundará sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Deixe Deus assumir suas preocupações, porque Ele já tem as respostas, as soluções e a força de que você precisa. A preocupação é inimiga da fé. Uma não pode prosperar onde a outra existe. Quando a preocupação toma conta, a fé enfraquece. Quando a fé cresce, a preocupação desaparece. As duas não podem caminhar juntas. Uma olha para os problemas e os amplia. A outra olha para Deus e confia nele. A preocupação é uma ladra. Ela rouba sua alegria, seu sono, sua paz de espírito. Ela sussurra mentiras, dizendo que seu futuro é incerto, que as coisas nunca melhorarão. Ela faz você acreditar que, se pensar o suficiente em um problema, de alguma forma, poderá resolvê-lo. Mas a preocupação nunca resolveu um único problema. Apenas cria mais. Ela drena sua energia, nubla seu julgamento e o distancia do único que tem o poder de mudar sua situação. A fé, por outro lado, o liberta. Ela não ignora a realidade, mas muda seu foco do problema para o solucionador de problemas. A fé diz: Deus é maior que isso. Ele tem um plano. Ele está no controle. A preocupação faz você se sentir sozinho. A fé lembra que Deus está com você. A preocupação o prende no medo. A fé abre a porta para a paz. Então, a questão é: qual você escolherá? Porque você não pode servir aos dois. Você não pode dizer que confia em Deus enquanto se apega ao medo. Você não pode acreditar em suas promessas enquanto vive em constante dúvida. Jesus disse, em Mateus 6, versículo 34, Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso não é apenas uma declaração reconfortante, é uma ordem. Solte a preocupação, abrace a fé e veja como Deus se move de maneiras que você nunca esperou. Jesus não veio para aumentar seus fardos, ele veio para tirá-los. No entanto, muitas pessoas vivem como se seguir ele significasse carregar ainda mais peso, mais regras, mais pressão. Elas veem a fé como mais uma coisa para gerenciar, mais uma responsabilidade além de tudo o mais. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Salvador que caminhou pela terra, curando os quebrantados, levantando os cansados e chamando os sobrecarregados, dizendo em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus não veio para colocar um jugo mais pesado em seus ombros, ele veio para remover as correntes que o estavam prendendo, ele não veio para lhe dar uma lista de coisas para se preocupar. Ele veio para libertá-lo das preocupações que o estão sobrecarregando. Ele não veio para que você se estresse em fazer tudo certo. Ele veio porque você nunca poderia, e ele fez isso por você. Pense nisso. Cada pessoa que Jesus tocou, cada alma que ele curou, cada pecador que ele perdoou, ele tirou algo deles. Ele tirou suas doenças, sua vergonha, seu pecado, sua tristeza. Ele não disse a eles para resolverem as coisas sozinhos. Ele não exigiu que carregassem seus fardos por mais tempo.
Ele simplesmente disse: "Siga-me." E quando eles o fizeram, seus fardos foram aliviados. Esse mesmo Jesus está chamando você hoje. Ele vê o que está pesando no seu coração. Ele conhece as batalhas silenciosas que você luta e ele não está pedindo para você segurar. Ele está pedindo para você soltar. Dê a ele suas preocupações. Dê a ele seus medos. Dê a ele tudo o que é pesado demais para você carregar. Porque ele não veio para tornar a vida mais difícil. Ele veio para trazer a paz de Deus, que não é como a paz do mundo. A paz do mundo é frágil. Ela muda com a economia, com os relacionamentos, com a saúde, com o sucesso. No momento em que algo dá errado, ela desaparece. Mas a paz de Deus é inabalável. Ela não é construída em circunstâncias externas, mas na natureza imutável do Todo-Poderoso. É o tipo de paz que permitiu que Jesus dormisse no meio de uma tempestade enquanto seus discípulos estavam aterrorizados. É a paz que sustentou Paulo através da perseguição e Davi pelo vale da sombra da morte. Essa paz não significa que você nunca enfrentará dificuldades. Significa que as dificuldades nunca abalarão sua fundação. Não significa que você nunca terá lutas. Significa que as lutas nunca o dominarão. Porque quando sua paz está enraizada na confiança, nenhuma tempestade pode tirá-la. Quando você realmente acredita que Deus está no controle, o medo perde seu domínio e a ansiedade desaparece. Então, se você tem esperado a vida se acalmar antes de sentir paz, pare. A paz não é encontrada na ausência de problemas, é encontrada na presença de Deus. Confie nele e sua paz guardará seu coração, não importa o que vier. Medo e ansiedade são correntes, mas Deus tem a chave para a sua liberdade. A preocupação envolve a mente, apertando seu domínio até que cada pensamento seja consumido pelo medo. A ansiedade sussurra mentiras, convencendo você de que está preso, que não há saída, que as coisas nunca mudarão. Mas essa não é a vida que Deus planejou para você. Deus não o criou para viver preso ao medo. Ele não o projetou para ser sobrecarregado por fardos que ele já prometeu carregar. O inimigo quer mantê-lo acorrentado porque um coração temeroso não pode caminhar em fé. Mas Jesus veio para quebrar essas correntes. Ele veio para libertar os cativos. E quando ele o liberta, você é verdadeiramente livre. A chave para a sua liberdade não está em mais controle, mais planejamento ou mais preocupação. Está na rendição. Está no momento em que você escolhe colocar seus medos nas mãos daquele que segura todas as coisas juntas. No momento em que você para de tentar consertar tudo sozinho e começa a confiar naquele que nunca falha. Imagine um prisioneiro segurando a chave de sua própria cela, mas recusando-se a usá-la. Isso é o que a preocupação faz. Ela o mantém preso em uma prisão onde você nunca foi destinado a ficar. Mas Deus está à porta dizendo: "Dê a mim, confie em mim, deixe-me assumir." E quando você o fizer, essas correntes cairão. O medo que antes o controlava perderá seu poder. Porque no momento em que você deixa Deus assumir suas preocupações, você entra na liberdade que Ele já preparou para você. As tempestades da vida podem rugir, mas aquele que acalmou o mar está com você. A vida nem sempre será uma navegação tranquila. Haverá dias em que os ventos uivam, quando as ondas quebram, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. O medo tentará tomar conta. A preocupação sussurrará: "E se você não conseguir?" Mas nesses momentos, você deve lembrar que Jesus está no barco com você. Os discípulos uma vez se encontraram em uma tempestade violenta. As ondas estavam altas, o vento era feroz e a água estava enchendo o barco. Eles estavam aterrorizados, convencidos de que estavam prestes a perecer. Mas onde estava Jesus? Dormindo.
Não porque ele não se importava, mas porque ele nunca teve medo. Ele já sabia que a tempestade não tinha poder sobre ele. E quando os discípulos gritaram: Senhor, salva-nos! Ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e em um instante houve paz. Esse mesmo Jesus está com você na sua tempestade. A situação que parece fora de controle não está fora do controle dele. Os problemas que parecem esmagadores não são esmagadores para ele. Ele não está andando de um lado para o outro, se perguntando como as coisas vão se resolver. Ele está no comando total. E quando chegar a hora certa, ele falará e a tempestade cessará. Mas mesmo antes desse momento chegar, ele lhe oferece paz. Não porque a tempestade acabou, mas porque sua presença é maior que a tempestade em si. As ondas podem subir, mas não podem afundá-lo quando Jesus está no seu barco. O vento pode soprar, mas não pode abalá-lo quando sua fé está nele. Então, não tema a tempestade. Confie naquele que a comanda. Deixe ele assumir suas preocupações e você encontrará paz mesmo no meio do mar agitado. A preocupação nunca mudará seu futuro. Mas o plano de Deus, sim. As pessoas passam inúmeras horas, dias, até anos, presas na preocupação, revisando os mesmos problemas em suas mentes, repetindo os piores cenários, tentando prever o que o amanhã trará. Mas a preocupação já mudou o resultado de uma única situação? Já trouxe paz a um coração inquieto? Não. A preocupação não tem poder para moldar o futuro, mas tem o poder de roubar seu presente. Deus, por outro lado, não apenas conhece o futuro, ele o segura em suas mãos. Seu plano não é incerto, não depende do esforço humano, nem é abalado pelas incertezas da vida. Enquanto você se estressa com o que está por vir, ele já foi à sua frente. Enquanto você luta com "e se", ele já escreveu a história. Pense nos momentos do seu passado em que você se preocupou com coisas que nunca aconteceram. As noites sem dormir, a ansiedade, o medo, tudo por situações que Deus já tinha sob controle. Se ele foi fiel antes, por que não seria agora? Se ele o carregou até aqui, por que não o carregaria pelo resto do caminho? A preocupação é um peso que o desacelera, mas a fé, no plano de Deus, o liberta. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa confiar naquele que já resolveu tudo. Seu futuro não está nas mãos do acaso, está nas mãos de um Pai amoroso que está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Solte a preocupação e deixe ele liderar o caminho. Deixar Deus assumir suas preocupações não significa escapar, significa transformação. Algumas pessoas hesitam em entregar seus fardos a Deus porque temem que isso signifique ignorar a realidade, fingir que os problemas não existem ou abandonar a responsabilidade. Mas confiar em Deus não é uma fuga dos desafios da vida. É a única maneira de enfrentá-los verdadeiramente. Quando você tenta carregar tudo sozinho, sua visão fica embaçada pelo medo. A preocupação faz os problemas parecerem maiores do que realmente são e drena sua força antes mesmo de você dar o primeiro passo. Mas quando você entrega suas preocupações a Deus, algo muda. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Você começa a ver seus desafios pelos olhos dele, não pelos seus. Você não os enfrenta mais em fraqueza, mas na força que ele fornece. Pense em uma lagarta lutando no casulo. Se ela tenta escapar cedo demais, nunca desenvolverá as asas que precisa para voar. O processo pode ser difícil, mas leva à transformação. Da mesma forma, Deus não está chamando você para fugir de suas lutas. Ele está chamando você para confiar nele através delas. Ele não apenas remove os fardos, ele os usa para construí-lo, moldá-lo e aproximá-lo dele. É por isso que se render a Deus
não é desistir, é entrar em um propósito maior. Quando você libera seus medos, você abre espaço para a paz dele. Quando você para de tentar controlar tudo, você abre a porta para o poder dele trabalhar na sua vida. E quando você finalmente solta, você não cai, você sobe. Porque as mãos que seguram suas preocupações são as mesmas mãos que o levantam mais alto do que você jamais imaginou. A força de Deus é aperfeiçoada na sua fraqueza. O mundo lhe ensina a esconder suas lutas, a fingir que tem tudo sob controle, a confiar em suas próprias habilidades. Mas Deus nunca pediu para você ser forte por conta própria. Ele nunca esperou que você carregasse o peso da vida sem Ele. Na verdade, Ele faz sua maior obra quando você admite: Senhor, eu não posso fazer isso sem Ti. Quando você se apega à preocupação, você está confiando na sua própria força. Você está tentando resolver tudo. Resolver problemas que só Deus pode lhe dar, carregar fardos que nunca foram destinados a você. Mas no momento em que você se rende, no momento em que entrega suas preocupações nas mãos dele, é quando o poder dele assume. É quando você começa a vê-lo se mover de maneiras que nunca esperou. Olhe para as histórias nas Escrituras. Deus não escolheu os mais fortes, os mais sábios ou os mais capazes. Ele escolheu aqueles que eram fracos aos olhos do mundo para que sua glória pudesse brilhar através deles. Ele usou um pastor para derrotar um gigante, um homem tímido para liderar um exército e um grupo de pescadores para mudar o mundo. Por quê? Porque sua força é revelada na rendição. Esse mesmo Deus está com você hoje. Ele não está pedindo para você ser forte o suficiente. Ele está pedindo para você confiar nele o suficiente. Sua fraqueza não é uma barreira para o poder dele. É uma oportunidade para ele mostrar sua grandeza na sua vida. Então, pare de tentar carregar tudo. Solte suas preocupações e veja como a força dele o levanta mais alto do que você jamais poderia por conta própria. A fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que as tem. Muitas pessoas hesitam em entregar suas preocupações a Deus porque querem entender tudo primeiro. Elas querem ver o quadro completo, saber exatamente como as coisas vão se resolver antes de soltar. Mas isso não é fé. Fé é avançar mesmo quando você não pode ver todo o caminho. Acreditar que Deus já está lá, abrindo o caminho. Pense em uma criança segurando a mão de seu pai enquanto caminha no escuro. Essa criança não conhece cada curva, cada passo ou cada obstáculo à frente, mas ela não precisa, porque confia naquele que a está conduzindo. Esse é o tipo de fé que Deus está chamando você a ter. Não uma fé que exige explicações, mas uma fé que simplesmente acredita. Senhor, Tu conheces o caminho, e isso é suficiente para mim. A verdade é que você nunca terá todas as respostas. Você nem sempre entenderá por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, mas é aí que entra a confiança. Se você pudesse ver cada detalhe do futuro, não haveria necessidade de fé. Se você soubesse como cada desafio seria resolvido, não haveria necessidade de confiança. Mas Deus chama você a acreditar, não porque você tem todos os detalhes, mas porque você conhece o caráter dele. Ele é fiel. Ele é bom. Ele está no controle. Então, não deixe a incerteza mantê-lo preso na preocupação. Não deixe a necessidade de respostas roubar sua paz. Você pode não ver o que está à frente, mas conhece aquele que vê. E quando você confia nele, descobrirá que mesmo no desconhecido, sua presença é suficiente. O tempo de Deus nunca é apressado, mas é sempre perfeito. Uma das maiores causas de preocupação é a impaciência. Querer respostas agora, soluções imediatamente, avanços no seu cronograma. Quando as coisas não acontecem tão rápido quanto você espera,
a dúvida começa a se infiltrar. Você começa a perguntar: por que isso está demorando tanto? Deus me esqueceu? Ele está ouvindo? Mas Deus nunca está atrasado e nunca está adiantado. Ele se move no momento certo, da maneira certa, para o propósito certo. Olhe para as histórias na Bíblia. José teve um sonho, mas anos de dificuldades vieram antes que ele o visse cumprido. Moisés esperou décadas antes de entrar no seu chamado. Até Jesus, o Filho de Deus, não começou o seu ministério até o tempo determinado. Por quê? Porque Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando-os, moldando-os e posicionando-os para seu plano. Se eles tivessem corrido à frente, teriam perdido o que ele estava fazendo. O mesmo é verdade para você. Se Deus ainda não respondeu, não é porque ele o esqueceu, é porque ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. O que parece um atraso é muitas vezes uma preparação divina. O que parece silêncio é muitas vezes Deus trabalhando de maneiras que você ainda não pode ver. Então, não deixe a impaciência se transformar em preocupação. Não confunda a espera com abandono. O plano de Deus nunca está atrasado, e quando chegar a hora certa, ele se moverá. Seu trabalho não é se estressar com o tempo, mas confiar naquele que o segura. Porque quando Deus finalmente agir, você verá que seu caminho era melhor do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. A provisão de Deus é maior do que suas necessidades. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas se preocupam é o medo de não ter o suficiente. Não ter dinheiro suficiente, força suficiente, respostas suficientes. Elas olham para suas circunstâncias e pensam: como vou conseguir? Como vou superar isso? E se acabar? Mas o Deus que criou os céus e a terra não é limitado por recursos humanos. Ele não é restringido pelo que você pode ver. Sua provisão é maior do que sua necessidade, e ele nunca falhará com você. Quando os israelitas vagaram pelo deserto, eles não tinham comida, nem água, nem meios de sobreviver por conta própria. Mas Deus proveu maná do céu. Quando Elias estava escondido, Deus enviou corvos para lhe trazer comida. Quando uma viúva tinha apenas um punhado de farinha, Deus garantiu que nunca acabasse. Repetidamente, as Escrituras mostram que, quando seu povo confia nele, ele provê, muitas vezes de maneiras que eles nunca esperavam. A provisão de Deus não é apenas sobre coisas materiais, é sobre tudo o que você precisa. Força para a batalha, sabedoria para as decisões, paz para a tempestade. O que quer que você precise, ele é capaz de suprir. Mas a chave é a confiança. A preocupação fará você segurar firme ao pouco que tem, com medo de soltar. Mas a fé lhe ensina que Deus é sua fonte e ele nunca o deixará sem. Então, pare de olhar para o que você não tem e comece a olhar para aquele que tem tudo. Sua oferta nunca se esgota. Suas mãos nunca estão vazias e suas promessas nunca falham. Quando você entrega suas preocupações a ele, descobrirá que ele é mais do que suficiente. O amor de Deus por você é a base da sua confiança. No cerne de cada preocupação, há uma pergunta: Deus realmente se importa comigo? Ele vê o que estou passando? Ele cuidará de mim? E a resposta, escrita de Gênesis a Apocalipse, é um retumbante sim. Você não é apenas mais uma pessoa na multidão. Você não é esquecido ou negligenciado. O mesmo Deus que conta as estrelas também conta os cabelos da sua cabeça. O mesmo Deus que veste os lírios do campo e alimenta os pardais prometeu cuidar de você. Se ele cuida dos menores detalhes da criação, quanto mais ele cuida de você, seu filho. O inimigo quer que você duvide do amor de Deus. Porque quando você duvida do amor dele, você luta para confiar nele. Quando você esquece o quanto ele se importa, você se apega às suas preocupações em vez de entregá-las a ele.
Mas a cruz de Jesus Cristo é a maior prova de que Deus é por você, não contra você. Se ele não reteve seu próprio filho para salvar você, por que reteria qualquer outra coisa que você precisa? O amor de Deus não é distante. É pessoal. Ele vê suas lutas. Ele conhece seus medos. E ele o convida a colocá-los aos seus pés. Quanto mais você entende seu amor, mais fácil se torna confiar nele. E quando você confia nele, a preocupação perde seu domínio. Então, solte o medo, descanse em seu amor e saiba que o Deus, que segura o universo, também segura você. Conclusão. Meu amigo, você nunca foi destinado a carregar o peso do mundo sobre seus ombros. A preocupação drena sua força, rouba sua alegria e o cega para a bondade de Deus. Mas hoje, Ele está chamando você para algo maior. Ele está chamando você para confiar. Solte o medo. Libere a ansiedade. Entregue os fardos que você nunca foi destinado a carregar. Deus não está pedindo para você resolver tudo. Ele está pedindo para você colocar sua vida nas mãos dele. Ele é maior que seus problemas, mais forte que suas lutas e fiel além da medida. As tempestades virão, mas você não as enfrentará sozinho. Os desafios surgirão, mas eles não o derrotarão, porque aquele que acalmou o mar, aquele que alimentou as multidões, aquele que venceu a morte, ele está com você. E se ele está com você, o que você tem a temer? Então agora, tome a decisão. Senhor, eu te entrego. Não segurarei mais o que tu já prometeste cuidar. Confiarei em ti. Descansarei em ti. E caminharei na tua paz. Quando você deixar Deus assumir suas preocupações, você encontrará o que tem procurado. Não na ausência de problemas, mas na presença do Todo-Poderoso. E nesse lugar, você saberá o que realmente significa viver na sua paz perfeita. Antes mesmo de você nascer, Deus tinha um plano para você. Muito antes de você dar seu primeiro suspiro, antes de enfrentar sua primeira tempestade, antes de sonhar seu primeiro sonho, Deus já havia escrito sua história. Ele viu suas forças, ele conhecia suas fraquezas, e ainda assim, ele escolheu você. Não por acidente, não como uma ideia tardia, mas com intenção divina. Você não é um erro. Você não é um produto do acaso. Você foi criado para algo muito maior do que este mundo pode oferecer. A Bíblia nos diz, em Jeremias, versículo 5, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que sua vida tem propósito. Isso significa que sua existência carrega peso no grande plano do céu. Mas a tragédia do nosso tempo é que tantas pessoas caminham pela vida sem saber para o que foram feitas. Elas perseguem o sucesso, elas lutam por aprovação, elas correm atrás de tudo o que o mundo chama de grande. E, no entanto, seus corações permanecem vazios, porque nenhuma quantidade de fama, riqueza ou elogios humanos pode substituir a única coisa que a alma verdadeiramente deseja: o plano perfeito de Deus. O inimigo sussurrará que sua vida não tem sentido, que você é quebrado demais, que foi longe demais, indigno demais, para Deus ter um plano para você. Mas deixe-me dizer a você, Satanás é um mentiroso. Se você ainda está respirando, Deus ainda está trabalhando. Seu plano não é construído na sua perfeição, é construído no poder dele. E quando você se rende a ele, quando para de tentar escrever sua própria história e deixa o autor da vida assumir o controle, tudo muda. Portas se abrem que nenhum homem pode fechar. O caminho que parecia impossível se torna claro. E, de repente, você se encontra caminhando no propósito exato para o qual foi criado. O melhor plano de Deus para a sua vida não está escondido. Está esperando você dizer sim. Você confiará nele? Você se renderá? Porque no momento em que você o fizer, você entrará em algo maior do que jamais imaginou. A vida que Deus projetou só para você.
A vida é cheia de incertezas. Um momento tudo parece estar indo conforme o plano, e no próximo, o chão sob você treme. O emprego em que você confiava se foi. O relacionamento que você valorizava desmorona. Os sonhos em torno dos quais você construiu sua vida, de repente parecem impossíveis. E nesses momentos, o medo começa a se infiltrar. A dúvida sussurra. E agora, a ansiedade diz: você está sozinho. Mas, meu amigo, você não está sozinho. Nosso amigo, você nunca esteve sozinho. O plano de Deus para a sua vida não muda por causa das suas circunstâncias. Suas promessas não desmoronam sob pressão. Ele não é abalado pelo que abala você, e quando você confia nele, realmente confia nele, algo incrível acontece. A paz começa a encher seu coração. Uma paz que não vem de ter todas as respostas. Uma paz que não é baseada em circunstâncias perfeitas. É uma paz que vem de saber que não importa o que aconteça, Deus ainda está no controle. A Bíblia nos diz, em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Esse é o desafio, não é? Porque gostamos de entender, queremos ver o quadro completo antes de dar um passo. Mas a fé não funciona assim. Confiar em Deus significa acreditar que mesmo quando você não conhece o caminho, Ele conhece. Significa descansar no fato de que, quando você não pode ver o resultado, Ele já o escreveu. O inimigo quer que você foque na tempestade, mas Deus quer que você foque nele. A tempestade pode rugir, mas Ele ainda é o mestre do vento e das ondas. O mundo pode estar em tumulto, mas Ele ainda está sentado no trono. E no momento em que você tira os olhos do caos e os fixa em Cristo, o medo perde seu domínio. Alguns de vocês hoje estão enfrentando situações que não fazem sentido. Vocês não entendem por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem. Vocês não veem o caminho adiante, mas deixe-me lembrá-los. Deus vê o que vocês não podem. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo as coisas para o lugar. Ele não os esqueceu. Ele não abandonou o seu plano para vocês. E se vocês confiarem nele, se entregarem o medo, a preocupação, a dúvida, encontrarão a paz que só Ele pode dar. Uma paz que os mantém firmes quando tudo mais está tremendo. Uma paz que lembra que o plano de Deus ainda está em movimento. Em todos os lugares que você olha, o mundo promete sucesso. Ele diz que se você apenas trabalhar mais, insistir mais, subir mais alto, finalmente será feliz. Ele ensina que seu valor é medido pelo tamanho da sua conta bancária, pelo número de seguidores que você tem, pelos títulos antes do seu nome. E assim, as pessoas perseguem essas coisas, gastando suas vidas, correndo atrás do sucesso, esperando que quando chegarem ao topo, finalmente se sentirão completas. Mas deixe-me perguntar a vocês, por que tantas pessoas que parecem ter tudo ainda se sentem vazias? Por que vemos celebridades, bilionários e líderes poderosos que por fora parecem ter tudo, mas, atrás de portas fechadas, estão quebrados? Por que eles recorrem a vícios, depressão e até desespero? Porque a versão de sucesso do mundo nunca foi destinada a satisfazer a alma. Pode trazer conforto por um tempo, pode dar prazer temporário, mas não pode preencher o vazio dentro do coração humano. Só o plano de Deus pode fazer isso. Veja, o inimigo quer mantê-los distraídos. Ele quer que vocês acreditem que, se conseguirem um pouco mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas, então, finalmente sentirão paz. Mas é uma mentira. As coisas deste mundo estão desaparecendo. O aplauso do homem desaparece. As riquezas desta vida
não podem segui-los na eternidade. Jesus disse, em Marcos 8, versículo 36, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso. Você poderia ter tudo o que este mundo oferece, mas se perder o plano de Deus, perderá tudo o que realmente importa. O plano de Deus para a sua vida não é sobre quanto você pode acumular, é sobre quanto você pode cumprir seu propósito. Não é sobre o quão alto você pode subir, é sobre o quão profunda a sua relação com Ele pode crescer. Porque quando você caminha no plano dele, algo incrível acontece. Você não apenas encontra sucesso, você encontra realização. Você não apenas alcança metas, você experimenta propósito. E isso é algo que nenhuma quantidade de dinheiro, fama ou poder pode lhe dar. Então deixe-me perguntar a vocês: o que vocês estão perseguindo? Vocês estão correndo atrás de coisas que desaparecerão? Ou estão se rendendo àquele que segura a eternidade em suas mãos? Porque quando você segue o plano de Deus, você não apenas viverá uma vida bem-sucedida, viverá uma vida que importa para sempre. Há um momento na vida de cada pessoa em que ela se encontra em uma encruzilhada. Um caminho é a estrada da autodependência, onde você faz seus próprios planos, persegue seus próprios sonhos e luta suas próprias batalhas. O outro caminho é a estrada da rendição, onde você entrega sua vontade e confia no plano perfeito de Deus. A verdade é que muitas pessoas querem conhecer o propósito de Deus para suas vidas, mas não estão dispostas a se render a Ele. Elas querem que Deus abençoe seus planos em vez de seguir os dele. Elas querem manter o controle, decidir seu próprio caminho e depois pedir a Deus para intervir quando as coisas dão errado. Mas, meu amigo, não é assim que funciona. Você não pode caminhar na plenitude do plano de Deus enquanto ainda se apega ao seu próprio. O primeiro passo para descobrir seu propósito é a rendição. A rendição não significa desistir. Significa ceder à vontade de Deus. Significa soltar seus medos, seu orgulho e sua necessidade de controle. Significa dizer: Senhor, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Eu acredito que Teus caminhos são mais altos que os meus. Eu entrego meus planos porque sei que os Teus são maiores. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. De repente, o peso que você estava carregando, a pressão para resolver tudo, o medo de falhar, o estresse de tentar controlar o que você não pode, começa a se dissipar. Você entra em uma paz que só vem de saber que sua vida está nas mãos de Deus. Alguns de vocês hoje estão lutando porque ainda estão tentando fazer as coisas do seu jeito. Vocês estão correndo atrás dos seus próprios desejos, ignorando a voz de Deus e se perguntando por que se sentem perdidos. Mas Deus está esperando vocês se renderem. Ele não está pedindo por metade do seu coração. Ele está pedindo por tudo. Porque só quando você se rende completamente, Ele pode guiá-lo completamente. Pense em um navio navegando no oceano. Se o capitão se recusa a seguir o mapa, se ele ignora a bússola e navega onde quiser, nunca chegará ao seu destino. Mas quando ele se rende ao curso traçado diante dele, ele chega exatamente onde deveria estar. É o mesmo com sua vida. Deus já preparou o caminho. Você só precisa confiar nele o suficiente para segui-lo. Então, o que está impedindo você? O que você ainda está segurando que o está mantendo longe do plano de Deus? Solte. Entregue. Renda-se hoje. Porque no momento em que você o fizer, começará a ver que o propósito de Deus para a sua vida é maior do que qualquer coisa que você poderia ter planejado para si mesmo. Muitas pessoas acreditam que quando os problemas chegam, significa que Deus as esqueceu. Quando enfrentam dificuldades, elas se perguntam: onde está Deus? Por que isso está acontecendo comigo?
Mas, meu amigo, ouça-me. Deus não abandonou você. As provações na sua vida não são sinais da ausência dele. Elas fazem parte do plano dele para moldá-lo, refiná-lo e prepará-lo para algo maior. Olhe pelas páginas das Escrituras e você verá que todo homem e mulher que Deus usou passou por provações antes de entrar no seu propósito. José foi traído por seus irmãos e jogado na prisão antes de se tornar governante no Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Deus. Davi foi caçado antes de sentar no trono. Até os apóstolos enfrentaram perseguição antes de mudarem o mundo com o Evangelho. Por quê? Porque Deus não cria pessoas fracas. Ele cria guerreiros. Ele não chama os não testados. Ele prepara aqueles que chama. Você pode estar enfrentando uma tempestade agora. A dor pode parecer insuportável. A perda pode parecer grande demais. Mas deixe-me dizer a você, Deus está usando isso para o seu bem. O fogo pelo qual você está passando não é para destruí-lo, é para refiná-lo. A pressão que você está sob não está aí para quebrá-lo, está aí para fortalecê-lo. O inimigo quer que você desista. Ele quer que você acredite na mentira de que sua aprovação é o fim da sua história. Mas deixe-me lembrá-lo. Deus é quem está escrevendo sua história, não o inimigo. E quando Deus é o autor, nenhuma provação, nenhum contratempo, nenhuma tempestade pode parar seu plano. Alguns de vocês têm pedido a Deus para remover a luta. Mas e se a luta for exatamente a coisa que está preparando vocês para o que vem a seguir? E se a dor estiver moldando vocês na pessoa que Deus precisa que sejam? E se o atraso não for uma negação, mas um tempo de preparação? Não desistam. Não soltem sua fé. Sua aprovação não é o fim. É apenas o começo de algo maior. Segurem-se em Deus. Confiem no processo dele. E lembrem-se disso. Quanto mais profundo o vale, maior a vitória. Quanto mais dura a batalha, mais poderoso o testemunho. E quando chegar a hora certa, quando vocês tiverem sido refinados, fortalecidos e preparados, verão que a aprovação que vocês temiam era, na verdade, parte do melhor plano de Deus para suas vidas. Uma das coisas mais difíceis para aceitarmos é que Deus não opera no nosso cronograma. Vivemos em um mundo que quer tudo agora. Sucesso instantâneo, resultados imediatos, soluções rápidas. Mas Deus não está com pressa. Seu plano se desenrola no tempo perfeito dele, não no nosso. E se não entendermos isso, podemos ficar impacientes, frustrados, até desanimados quando as coisas não acontecem tão rápido quanto esperamos. Talvez você tenha orado por algo por muito tempo e parece que o céu está silencioso. Talvez você tenha esperado por um avanço, mas nada parece mudar. Você foi fiel. Você fez tudo o que sabe fazer, e ainda assim, as portas permanecem fechadas. E nesses momentos, o inimigo sussurra: Deus te esqueceu. Ele não está ouvindo. Isso nunca vai acontecer. Mas ouça-me, Satanás é um mentiroso. Deus não te esqueceu. Seus atrasos não são negações. Olhe para as vidas daqueles que Deus usou na Bíblia. Abraão esperou 25 anos pelo filho que Deus lhe prometeu. José passou anos na prisão antes de entrar no seu destino. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos antes de sentar no trono. Até Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca está atrasado, mas também nunca está adiantado. Ele se move no momento exato que trará a maior glória ao seu nome e a maior bênção à sua vida. Veja, às vezes pensamos que estamos prontos, mas Deus sabe que não estamos. Nós vemos apenas o presente, mas Deus vê o futuro. Ele sabe o que está à frente. E em sua sabedoria, Ele permite as temporadas de espera para nos preparar, nos fortalecer, construir nossa fé.
Se Ele nos desse tudo o que pedimos no momento em que pedimos, nunca cresceríamos. Nunca aprenderíamos a confiar nele. Nunca desenvolveríamos o caráter necessário para sustentar a bênção quando ela vier. Então, o que você faz enquanto espera? Você continua confiando. Você continua orando. Você continua acreditando, porque o atraso não significa derrota. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Ele está se movendo nos bastidores, alinhando coisas, mudando circunstâncias, preparando corações. E quando chegar a hora certa, quando você estiver pronto e o momento chegar, Ele abrirá a porta que ninguém pode fechar. O plano de Deus não é apenas sobre o que Ele está fazendo, é sobre quando Ele está fazendo. E quando você confia no tempo dele, descobrirá que a bênção não apenas virá, ela virá no momento perfeito, da maneira perfeita, para o propósito perfeito. Continue esperando. Continue confiando, porque o melhor de Deus sempre vale a espera. Muitas pessoas querem conhecer o plano de Deus para suas vidas, mas nunca reservam tempo para buscá-lo. Elas querem direção, mas não oram. Elas querem respostas, mas não pedem. Elas querem orientação, mas nunca abrem sua palavra. E então, quando a vida se torna confusa, quando se sentem perdidas, elas se perguntam por que Deus parece distante. Mas ouça-me, Deus não está escondendo seu plano de você. Ele está esperando você buscá-lo. A oração não é algo que fazemos apenas quando precisamos de ajuda. É a base do nosso relacionamento com Deus. É a maneira como alinhamos nossos corações com o dele. É como ouvimos sua voz, recebemos sua sabedoria e caminhamos na vontade dele. A Bíblia diz, em Jeremias 33, versículo 3, «Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes». Mas você tem que clamar, você tem que buscar. Você tem que vir diante dele em oração. Não apenas quando a vida fica difícil, mas todos os dias. Pense nisso. Se você estivesse dirigindo por uma cidade nova sem um mapa, você não apenas adivinharia o caminho, você pararia e pediria direções. Você procuraria orientação porque sabe que vagar sem rumo só o deixará perdido. Mas é exatamente o que tantas pessoas fazem com suas vidas. Elas tentam navegar sem a direção de Deus. Elas confiam no próprio entendimento e depois se perguntam por que se sentem perdidas. Meu amigo, você não precisa resolver isso sozinho. Deus está pronto para guiá-lo, mas você precisa vir a Ele. Alguns de vocês têm perguntado a Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Mas deixe-me perguntar a vocês, quanto tempo vocês têm passado com Ele? Com que frequência vocês deixam de lado as distrações, o barulho, a correria e apenas se sentam na presença dele? Porque quando você realmente o busca, quando faz da oração uma prioridade diária, algo incrível acontece. Você começa a reconhecer sua voz. Você começa a entender seus caminhos. E de repente, o que antes parecia confuso se torna claro. Jesus mesmo nos mostrou isso. Antes de tomar decisões, ele orava. Antes de realizar milagres, ele orava. Antes de enfrentar a cruz, ele orava. Se o Filho de Deus precisava orar, quanto mais nós precisamos. Deus tem um plano para você, mas você nunca caminhará plenamente nele sem oração. Você deve buscá-lo. Você deve passar tempo na presença dele. E quando você o fizer, descobrirá que sua voz se torna seu guia. Sua sabedoria se torna sua força. E seu plano se torna o único caminho que você sempre quis seguir. Muitas pessoas querem experimentar as bênçãos de Deus. Elas querem sua orientação, seu favor, sua proteção, mas ignoram uma verdade crítica. O melhor de Deus vem através da obediência. Você não pode caminhar no plano perfeito dele enquanto ignora sua palavra. Você não pode esperar seu favor
enquanto escolhe seguir seu próprio caminho. A obediência é a chave que destranca a plenitude do propósito dele na sua vida. Desde o início, Deus chamou seu povo para seguir seus mandamentos. Não porque ele quer nos controlar, mas porque ele sabe o que é melhor para nós. Cada mandamento na Bíblia, cada instrução que Deus dá, não é para nos restringir, é para nos conduzir a uma vida de bênção, proteção e propósito. Mas a questão é, você obedecerá? Algumas pessoas escolhem quais partes da palavra de Deus querem seguir. Elas querem suas promessas, mas não querem seus mandamentos. Elas querem suas bênçãos, mas não querem entregar seus caminhos. Elas dizem, Senhor, mostra-me teu plano. Mas quando ele o faz, elas hesitam, elas questionam, elas atrasam. Mas ouça-me, obediência atrasada é desobediência. Quando Deus fala, ele espera que confiemos nele o suficiente para seguir, mesmo quando não entendemos. Pense em Noé. Deus lhe disse para construir uma arca quando não havia chuva. O mundo zombou dele, mas ele obedeceu. E por causa de sua obediência, ele e sua família foram salvos. Pense em Abraão. Deus lhe disse para deixar sua casa e ir para uma terra desconhecida. Ele não tinha todos os detalhes, mas obedeceu. E através dele, Deus estabeleceu uma grande nação. Pense em Pedro. Quando Jesus lhe disse para lançar sua rede após uma longa noite vazia de pesca, não fazia sentido. Mas ele obedeceu e a rede transborda de peixes. Deus sempre recompensa a obediência. Você pode não ver o quadro completo agora. Você pode não entender por que ele está guiando você em uma certa direção. Mas se você confiar nele o suficiente para obedecer, verá que seu plano é maior do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado. Quando ouvi, pela primeira vez, a mensagem de Billy Graham sobre o chamado de Deus em sua vida, não ignore esses sinais, senti como se uma brisa suave, daquelas que sopram nas tardes quentes do verão brasileiro, tivesse tocado minha alma. Não era apenas uma pregação, era um convite para olhar para dentro, para ouvir aquele sussurro que muitas vezes ignoramos no corre-corre do dia a dia. No Brasil, onde a vida pulsa com paixão, seja no samba, na feijoada com a família ou nas conversas animadas no barzinho, é fácil nos perdermos em distrações. Mas essa mensagem me fez parar e refletir. Será que estou realmente ouvindo o que Deus quer de mim? A inquietação que sinto no coração, aquele vazio que nem a alegria de uma festa junina consegue preencher, pode ser o chamado divino que Graham tão bem descreve. O que mais me marcou foi a ideia de que o chamado de Deus não é algo distante, reservado apenas para pastores ou missionários. Ele é pessoal, íntimo, como um abraço caloroso de um amigo de infância. Graham fala de sinais claros, uma agitação na alma, portas que se abrem inesperadamente, provações que nos moldam, uma fome por algo maior e até a confirmação de outros que veem o propósito em nós. No contexto brasileiro, isso ressoa profundamente. Quantas vezes, em meio ao caos do trânsito ou à espera por um sonho que parece demorar, sentimos algo nos empurrando para além do comum? Essa mensagem me fez perceber que esses momentos não são coincidências. São Deus nos chamando para viver com propósito, como o Cristo Redentor de braços abertos, convidando-nos a algo eterno. A parte que fala sobre as provações foi um soco no estômago. No Brasil, onde a resiliência é quase um traço cultural, enfrentamos crises econômicas, incertezas e até o calor insuportável com um sorriso no rosto, é fácil questionar por que a vida fica tão difícil quando decidimos seguir a Deus. Graham explica que essas lutas não são sinais de abandono, mas de preparação. Lembrei-me de histórias de pessoas simples, como o pescador que enfrenta o mar bravio,
ou a mãe, que cria os filhos sozinha, sempre com fé. Essas provações, como ele diz, são o fogo que refina, moldando-nos para o chamado que Deus colocou em nós. Isso me trouxe conforto, mas também um desafio. Em vez de reclamar, devo confiar que cada dificuldade está me preparando para algo maior. Outro ponto que tocou meu coração foi a urgência do chamado. No Brasil, amamos deixar as coisas para depois, seja o regime que começa na segunda-feira ou a promessa de visitar a avó no interior. Mas Graham nos lembra que o tempo de Deus é agora. Essa urgência me fez pensar nas oportunidades que perdi por medo ou procrastinação. Quantas vezes senti Deus me chamando para perdoar alguém, ajudar um vizinho ou buscar mais dele, mas escolhi esperar. A mensagem me ensinou que obediência atrasada é desobediência. Isso mudou minha perspectiva. Devo agir agora, com fé, mesmo sem todas as respostas. A fome por justiça, outro sinal do chamado, também me fez refletir. No Brasil, onde a desigualdade é visível e a esperança às vezes parece frágil, sentir um desejo por algo mais santo é como encontrar um oásis no sertão. Graham diz que essa fome é um convite para buscar Deus, para mergulhar em sua palavra e oração. Isso me inspirou a reservar momentos diários para estar com Ele, mesmo que seja enquanto tomo um café preto pela manhã. Essa prática simples tem transformado minha forma de ver o mundo, trazendo paz em meio ao caos. A lição mais prática que tirei é a rendição. No Brasil, somos apaixonados, mas também teimosos. Queremos controlar tudo, desde o churrasco do fim de semana até o futuro. Mas Graham ensina que o chamado de Deus exige que soltemos o controle. Isso significa confiar que Ele abrirá as portas certas, mesmo quando o caminho parece incerto. Para mim, isso se traduz em pequenas ações. Perdoar, mesmo quando dói, ajudar, sem esperar nada em troca, orar antes de tomar decisões. É viver cada dia com a certeza de que Deus está guiando, como um rio que sabe exatamente para onde fluir. Aplicando isso à minha vida, decidi ser mais intencional. Vou ouvir meu coração quando sentir aquela inquietação, sabendo que pode ser Deus falando. Vou enfrentar as provações com fé, como um brasileiro que dança na chuva em vez de se esconder. Vou buscar Deus diariamente, mesmo nos dias corridos, e vou responder ao seu chamado com coragem, sem esperar o momento perfeito. Essa mensagem me lembrou que minha vida tem um propósito maior, e cada passo em obediência me aproxima dele. Se essa mensagem tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like para espalhar essa verdade. Compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir sobre o chamado de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, escreva "Deus me chama" ou compartilhe como você tem sentido o chamado dele na sua vida. Vamos juntos viver o propósito que ele sonhou para nós.